a fé está começando. E começando a confiar nossas vidas nas mãos de Deus. Este foi o significado da vida do Frei Antônio Sinibaldi. Um homem, um franciscano, um sacerdote, que deixou impresso naqueles que se aproximaram o seu sorriso, a sua humanidade, o testemunho de uma vida passada para os seus amigos. Ele nasceu em Senj, na província de Roma, em 1937. Após os primeiros anos de seminário em Fossa Nova, ele entrou na Ordem dos Frades Menores Conventuais da província romana e fez o ano do noviciado no convento de Pilho, sob a sábia orientação do venerável padre Quirico Pignalberi, companheiro de São Maximiliano Kolbe e cofundador da Milícia da Imaculada. Em 1962, foi ordenado sacerdote. E depois de alguns anos em Zagarolo, como educador, amadureceu sua vocação missionária. Em 12 de novembro de 1968, juntamente com os 3 frades Luigi D'Andrea, Mário Palloni e Eduardo Rori, deixou o porto de Nápoles para o Rio de Janeiro, na direção de Zé Doca. Aqui, o bispo de Viena, Dom Amleto de Ângeles, confiou-lhe a paróquia de São Francisco de Bom Jardim, que ocupou por 3 anos, em um contexto difícil e muito pobre. Aprofundou-se na cultura brasileira, trabalhando com os índios, dedicando-se com um espírito de serviço para promover a justiça em um território com sérios problemas de convivência social. Frei Alessandro Penac iniciou imediatamente a construção do convento. Frei Antônio, a construção da igreja e algumas capelas, e lançou as bases para a construção de comunidades vivas que precisam de ajuda humana e espiritual. Após 3 anos, o Bom Jardim foi transferido para os subúrbios pobres de São Luís, capital do estado do Maranhão. Imediatamente ele começou a escrever a história de Deus e seu amor com paciente ação missionária no reino dos deserdados, lotados nas favelas e privados da dignidade e dos direitos fundamentais da coabitação em um mundo dividido entre ricos e pobres. Apesar de muitas dificuldades ambientais, Frei Antônio nunca foi desencorajado. Ele enrolou as mangas e, com seu sorriso, conquistou a benevolência daqueles que viram no frade o homem, o confidente, o pastor que detém em seus braços o sofrimento daquela porção do povo de Deus. Com um sacrifício considerável, ele construiu a igreja paroquial de São Francisco, com salas adjacentes para obras de caridade, bem-estar e trabalho social. Ele começou a promover muitas atividades a favor dos jovens, das famílias, trazendo no ministério sacerdotal e franciscano os necessitados. Nos 16 anos de atividade pastoral intensa, juntamente com os muitos frades que se revezavam na comunidade, sua opção preferencial pelos pobres caracterizou todo o seu trabalho dentro da diocese e da igreja local, e sua marca continua viva hoje. Frei Antônio, qual o objetivo do Encontro Nacional sobre Prostituição realizado recentemente em Jundiaí, São Paulo? Em Jundiaí, São Paulo, foi realizado um encontro nacional promovido pela Secretaria Municipal de Ação Cultural,
E o tema exatamente era essa ação cultural e prostituição. O objetivo era fazer um mapeamento de todo o trabalho que está sendo feito no Brasil em torno exatamente da mulher que vive na prostituição. Esse trabalho realizado pelas entidades sociais, filantrópicas e pela própria igreja através da Pastoral da Mulher. E precisamente nesse contexto de paróquia pobre entre os pobres, a tragédia de Frei Antônio foi consumada. Era 7 de setembro de 1987. Ele estava na Ilha do Medo, localizado na Baía de São Luís, juntamente com um grupo de 17 jovens, para viver um dia diferente, em um lugar que tinha um charme especial para os jovens. O pequeno barco em que todo o grupo se juntou, de repente afundou. Muitos dos meninos não podiam nadar e estavam em perigo de se afogar. Frei Antônio lutou desesperadamente e trouxe aqueles em dificuldade para a costa. Seu coração não aguentou o grande esforço e depois de salvar a última menina, perdeu a consciência. Foi sugado pelas ondas e morreu na praia. Nos dias seguintes, no grande quadrado da igreja de São Francisco, o funeral solene foi celebrado. E no domingo, do último dia do encontro, ele fez uma celebração belíssima, uma homilia onde deixou uma grande mensagem para todos nós jovens desta paróquia. E que ele declarou que ele daria a vida dele pelos jovens. Frei Antônio, Deus nosso Pai te chamou. Sabemos que a tua missão continua junto a Ele. Sabemos também que fostes feliz e sereno, atendendo ao seu chamado, pois vivestes tua vida todo pelo próximo e por ele morrestes. Pois tua presença se fará sempre nesta e em outras comunidades que passastes. Tu serás sempre amado e lembrado por todos nós. Muito bem, conheci Frei Antônio, meu pastor. Eu tenho tantas recordações maravilhosas de Frei Antônio. A que eu me lembro mais forte foi em novembro do ano passado, quando acabou o Banco Nacional da Habitação, que Frei Antônio foi levar seu conforto espiritual àqueles funcionários que estavam desesperados. Levou a sua bênção, levou a sua força, levou a sua coragem para todos nós. E naquela ocasião eu disse a ele que, infelizmente,
O Banco Nacional da Habitação estava acabando e nós não tínhamos conseguido realizar aquele sonho de dar aos palafitados uma habitação digna, uma moradia digna, mas que ele continuasse essa luta, que ele mantivesse acesa essa chama junto à sua comunidade, a comunidade das pessoas carentes do São Francisco. Mas, Frei Antônio, onde você estiver, tenha certeza que eu estou aqui sentindo muito a sua falta. Mesmo, Frei Antônio. Que foi meu companheiro a partir do ano 1950. Foi querido companheiro. Sempre mostrou muito silêncio, cultivando a amizade, vivendo com serenidade o seu engajamento com Francisco de Assis. E nesse momento, a nós fica continuar o trabalho que ele aqui, nesse bairro, iniciou há 16 anos. E hoje seu corpo repousa entre seu povo, na igreja paroquial de São Francisco. Em 25 de fevereiro de 2014, o arcebispo de São Luís, Dom Belisário da Silva, na paróquia de São Francisco, abriu oficialmente a causa da beatificação de Frei Antônio Sinibaldi, em nível diocesano. Além de doar sua vida para os outros, Frei Antônio deixou uma rica herança espiritual e social. Ele ainda vive entre o seu povo, hoje, através do centro social dedicado a ele, que se tornou o coração vencedor da caridade paroquial. Todos os dias, no centro, onde havia posto as bases, mais de 250 crianças são retiradas das ruas e encontram ajuda e apoio de todos os tipos em educação, bem-estar, alimentação, educação e medicina. Organizamos cursos de treinamento profissional, com informática, costura, digitação e laboratórios de arte. Para crianças, organizamos cursos de alfabetização, música e atuação. Para os adultos, é muito ativo e frequente o centro médico com especialistas médicos voluntários. Psicologia, pediatria, obstetrícia, odontologia e oftalmologia. O centro também presta assistência às famílias em dificuldade.
Eu sou Leni e estou coordenadora do Centro de Obras Sociais Frei Antônio Sinibaldi. Porém, eu vejo que falar quem não precisa ter tido contato pessoalmente com Frei Antônio para conhecer Frei Antônio, porque neste centro a gente sente a presença dele. Porque falar de Frei Antônio é falar do exercício concreto de missão. Porque Frei Antônio foi e continua sendo um missionário, um real missionário. Frei Antônio eu conheci, nós éramos vizinhos, fizemos muitos trabalhos juntos de catequese, fizemos encontro de casal com Cristo e ele era uma pessoa muito especial, porque ele se preocupava muito com os pobres, com os humildes. E ele estava sempre à frente do seu tempo. E ele plantou uma grande semente, que até hoje essa semente dá frutos. Eu comecei como catequista e hoje eu sou psicóloga e faço trabalho na comunidade, principalmente para aqueles que não podem pagar um psicólogo. Estou pronto para doar a minha vida por vocês, jovens, disse Frei Sinibaldi alguns dias antes da tragédia. O meu nome é Antônia, eu sou uma das jovens que também fui salva por Frei Antônio e na época eu tinha 26 anos. Falar do momento, de tudo que aconteceu, é muito difícil. A minha ida a esse encontro, como a Ana já falou, vinha de um encontro de jovens com Cristo, na época eu era catequista. Quando o barco virou, eu fiquei debaixo do casco. Então, por 3 vezes eu consegui querer submergir e não conseguia. E, de repente, eu pensei, Deus, é assim que eu vou morrer? E, de repente, eu saí. Quando eu saio, ele está do meu lado, porque assim, quando eu entrei no barco, ela entrou, eu fui depois dela e depois ele sentou do meu lado. E uma frase que ele me disse, que eu estava com a mão assim, ele disse assim, tire as vendas dos olhos para ver o que te acontece. Foi a última frase que ele falou para mim naquele momento. Aí do nada o barco virou. Ele estava do meu lado, ficou segurando minha mão, segurou com tanta força que a minha mão começou a ficar roxa, porque eu entrei em desespero, porque eu achava que ela tinha morrido. Ele disse, não, ela não morreu. Aí eu achava que o índio, que era a criança, tinha morrido. Ele, não, o índio não morreu. Eu pensava em todo mundo ter morrido, jamais que ia acontecer com ele. Então ele me segurou por um tempo, porque tinha jovens também ajudando a tirar as pessoas da água. Quando ele viu que tinha uma pessoa necessitada mais do que eu, ele pediu que a secretária da igreja, na época, me segurasse. E ela ficou comigo. Só que eu, desesperada, eu estava afundando. Então, eu imaginei, eu vou morrer e vou levar alguém. Aí eu disse para ela, deixa eu ir só. E me soltei das mãos dela. Quando eu me soltei das mãos dela, um dos jovens que estava, eu lembro de ter dito isso para ele, não me deixe morrer. E esse jovem, na verdade, foi quem me tirou da água, não foi o Frei Antônio. Pelo jovem eu daria a minha vida, eu era uma jovem. Eu achava que eu deveria ir porque ele tinha um trabalho tão belo. Eu não tinha nada, mas assim, pessoas começaram a conversar comigo e dizer o seguinte, o tempo dele chegou, ele foi um santo, porque santo é quem faz esse tipo de coisas, dar a sua vida pelos outros,
E se você ficou, se ele quis que você ficasse, você ainda tem muito o que fazer. Eu procuro viver. Frei Antônio me mostrou que o melhor é levar uma vida pautada na vida de Cristo. É isso que eu procuro, porque ele assim o fez. Quando a Antônia falou sobre pelos jovens eu daria minha vida, foi na missa de encerramento do encontro. Ele disse isso no domingo à noite, por volta das 8 e pouca da noite, e no dia seguinte ele realizou isso. O que eu queria colocar é que naquele momento em que o barco virou, eu fiquei enrolada nas cordas do barco. Ele tirou e apertou minha mão e falou, vai e continua, falou isso 3 vezes. E de uma forma muito forte, muito incisiva. E depois disso ele me trouxe até perto, onde tinha só lama. E um dos meninos foi que me trouxe mais para a beira d'água. E quando eu voltei, o olhar para trás, eu vi que ele estava emborcado. E eu comecei a gritar para um dos meninos, o Júnior, pedindo para o Júnior correr para lá. Aí o Júnior chegou, trouxeram. E aí foi que começaram a fazer a reanimação, respiração boca a boca, massagem cardíaca, etc. E não tinha mais como, porque ele já estava espumando. Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Cheguei na paróquia, me apresentei para Frei Antônio, colocando-me a serviço da comunidade. Ele imediatamente improvisou um ambulatório e nós começamos a trabalhar. Eu tenho muita saudade. Era amigo de todos. Eu chego a dizer que era o Frei Antônio de todos. Do rico, do pobre, de todos os que o procuravam. Eu poderia falar sobre a experiência litúrgica que eu tive aqui na paróquia de São Francisco com o Frei Antônio Sinibaldi. Ajudei, fui da comissão da liturgia, da pastoral da liturgia, e pude então ajudá-lo a desenvolver as tarefas junto às comunidades. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Frei Antônio Sinibaldi, que eu conheci, que é o mesmo Frei Antônio Sinibaldi que se representa para mim hoje, era o Frei Antônio que procurava viver o Evangelho segundo o exemplo de São Francisco de Assis. Frei Antônio Sinibaldi foi o primeiro pároco da paróquia São Francisco, paróquia esta da qual eu hoje, depois de 30 anos de sua morte, sou pároco. Para mim é uma responsabilidade muito grande ser pároco de uma paróquia que teve a presença de Frei Antônio Sinibaldi como primeiro pároco, porque essa presença ela não se acabou com a sua morte, mas ela continua até os dias de hoje. Tantas pessoas retornam à paróquia e me falam de Frei Antônio. Tantos relatos já escutei sobre a ação de Frei Antônio entre as pessoas, entre os pobres, entre os ricos. Frei Antônio não fazia distinção, era aquele que estava disposto a acolher a todos. E essa acolhida, de certa forma, as pessoas que retornam aqui à paróquia continuam buscando, continuam vindo por São Francisco, claro, mas sempre trazendo alguma recordação de Frei Antônio. Já fui interpelado diversas vezes por pessoas que vêm aqui e dizem: Frei Antônio era assim, Frei Antônio fazia isso, Frei Antônio gostava disso. É, portanto, uma presença presente, é algo que continua marcando a vida das pessoas. Frei Antônio foi aquele que marcou a vida de todas as pessoas com quem ele se encontrou. Uma presença franciscana, uma presença que tinha a intenção de levar as pessoas ao conhecimento da justiça, ao conhecimento social, ao conhecimento da paz. Io sono il nipote di padre Antonio Sinibaldi. La mia testimonianza vuole essere non soltanto la mia personale, ma anche un po' quella di tutti i nipoti.
Il ricordo è un po' particolare perché indubbiamente noi eravamo tutti un po' più o meno piccoli e quindi più che altro quando poi tornava dal Brasile in Italia. È chiaro che si è rafforzato tutto da quando invece poi si sono intensificati i viaggi verso la città di San Luis. Dopo uno di questi viaggi che noi decidemmo di fondare un'associazione, una Onlus, per sostenere a distanza quello che è il centro Obra Sociais che oggi porta il suo nome. E tra le varie frasi, ricordi, interviste c'è stata questa che a me personalmente ha colpito tanto e diceva di non essere molto preoccupato di un mondo pieno di ingiustizie, ma la sua preoccupazione maggiore era quella che al mondo ci fosse una persona giusta in più. Oggi praticamente la sua eredità è ancora così viva perché da quella frase penso che sia stato proprio il suo stile di vita, insomma, e quindi l'insegnamento sicuramente c'è stato e ha lasciato il segno a tanta gente. E esse heróico sacrifício ainda permanece hoje uma tocha iluminada que brilha no caminho da custódia brasileira e nos corações de muitos fiéis de nossas 5 comunidades cristãs do Nordeste do Brasil. Seu testemunho de vida e sua jornada nos altares seja para todos nós, e especialmente para os jovens, um exemplo brilhante para continuar a viver a fidelidade ao Evangelho, pelo qual Frei Antônio passou todos os dias como filho fiel do pobrezinho de Assis.